irmãos, amigos, amigas, boa noite, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje dando sequência no nosso curso, nessa troca de ideias que estamos fazendo sobre o livro Obsessão e Suas Máscaras. Vamos hoje promover mais uma revisão, dar continuidade naquilo que já fizemos na semana anterior. Então hoje, na 16ª aula, nós vamos relembrar alguns itens do último encontro. Nós falamos que Kardec, no livro dos Médiuns, na definição clássica, ele definiu a obsessão, que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Quanto a isto, eu acredito que ninguém tenha mais dúvidas, não paire mais dúvida. Por que estamos falando isso? Porque o próprio título do livro é A Obsessão e as Suas Máscaras. Então não é simplesmente um domínio que alguns espíritos logram adquirir, mas de que forma? Como eles realmente adquirem esse domínio sobre o obsediado? Então nós temos a obsessão simples, todo mundo sabe que é uma influenciação simples, como o próprio nome diz, que dá para se livrar facilmente dela desde que queiramos e estejamos dispostos a isso. Passo seguinte, nós temos a fascinação, que já fica mais complicado. É o momento em que o espírito começa a dominar, a tal ponto, como nós já vimos, que nós agimos imaginando que somos nós que estamos idealizando aquelas ações, quando na realidade não somos nós. No passo seguinte, nós temos a subjugação ou possessão, que pode ser moral ou corporal. A obsessão sempre é obra de espíritos da pior espécie. Só da pior espécie? Sim. Porque um bom espírito iria perder tempo em obsediar algum de nós? Eles têm o que fazer. Obsessão é quem não tem o que fazer. É quem não aprendeu nada, é quem não entendeu o que veio fazer aqui, o que está fazendo no universo. Não aprendeu por quê? Porque não quis. O ensinamento está à nossa disposição. Quem quiser, vai buscar. Por isso o Cristo deixou claro: quem tem olhos para ver, que veja; quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Busquemos os ensinamentos. Não vamos ficar imaginando que a vida é férias, viemos tirar férias. Não, ninguém veio passar férias no planeta. Por não sermos terráqueos, todos espíritos, aqui estamos para aprender, a trabalhar, a crescer, a nos educar, para um dia retornarmos ao Pai. Então a obsessão é feita como? Já vimos, através dos pensamentos. Então eu não tenho um espírito grudado aqui em mim, me forçando. Não, não tem. É pelo pensamento. Ele não precisa, literalmente, como nós estamos acostumados na matéria, estar grudado, encaixado em nós. Não, pelo pensamento ele obsedia. É pelo pensamento. O que nós fazemos com as mãos aqui, os espíritos fazem com os pensamentos no mundo espiritual. Cuidado no orar e vigiar recomendado pelo Cristo. Orar e vigiar, só para repetir, os pensamentos. Porque não adianta eu ficar preocupado com o Flávio. Tem que ficar preocupado com os pensamentos que ele está emitindo em relação a mim e a todos que estão à sua volta. Desculpe a brincadeira. Então vejam bem, é assim que nós temos que realmente nos portar. Cuidar dos nossos pensamentos. Vimos também que as bases da operação do pensamento é o quê? É o plasma divino ou o fluido cósmico universal, ou hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio, que é o elemento básico, primordial, o tijolo do universo. Em cima disso, tudo é criado no universo. O livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz o seguinte: com esse tijolo, nós já vimos no encontro anterior, os auxiliares diretos do Pai. Quem são? Os arcanjos,
cocriaram habitações cósmicas onde se interrelacionam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Um desses campos é esse que nós estamos, que chama o orbe, o planeta Terra. Então, o fluido cósmico universal, o plasma divino, neste fluido universal permeiam os pensamentos, permeia a matéria mental. Tudo está interrelacionado, está em movimento através deste fluido cósmico universal. O pensamento é cocriação em plano menor ligado às inteligências humanas. Este pensamento existe só aqui ou existe em todos os lugares do universo? Em todos os lugares do universo. Isto não é característica única e exclusiva do ser humano, como nós já vimos em outros momentos da história, em que tivemos o desprazer de ver citado na história o quê? Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou as estrelas para que os homens a contemplassem. É imaginar um Deus menor do que nós, né, gente? Não tem sentido uma coisa dessa. Então Deus, ao criar, nos deu esta possibilidade de utilizar o pensamento. Aqui na matéria, repito, precisamos das mãos. No mundo espiritual, o pensamento, com ele cocriamos tudo. Os nossos espíritos ou perispíritos foram formados por nós utilizando o fluido cósmico universal. Não, nossos espíritos não foram formados por nós. Quem criou o espírito? Deus. O único que cria espírito é Deus. E aquilo que Deus cria é eterno. O que nós cocriamos num plano menor é temporário. A direção que cada um dará a este fluido vai depender sempre da vontade e do nosso pensamento. Que direção nós estamos falando? O bem ou o mal? O bem está aí. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. E o mal está em nossa cabeça. Nós criamos, nós adoramos as coisas materiais. E não tivemos, até há pouco tempo, em outras encarnações, não tivemos o despertar para buscar as coisas elevadas. Então gostamos dos prazeres da matéria. Aí vem os nossos irmãos, olhamos para aquilo que nós gostamos, e eu não tenho, eu vou lá e tiro da mão dele. Mato o meu irmão. Resultado, comecei a criar aí o mal. Então isto é coisa que nós seres humanos criamos. Deus não criou o mal. O mal, como já foi dito pelos Espíritos, é a ausência total do bem. Então, se nós criamos o mal, nós precisamos ver que vontade nós temos, que caminho nós vamos direcionar o nosso pensamento. O pensamento, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico. Ele cria correntes de bem ou correntes de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Então vejam como Cristo foi sábio quando ele ensinou para nós: orai e vigiai os nossos pensamentos. Por quê? Ou podemos crescer, ou podemos sucumbir de imediato. Está, portanto, em nossas mãos, buscando a paz, o amor, a harmonia do equilíbrio, ou buscando as coisas momentâneas da matéria que eu não tenho e eu me julgo no direito de ir buscar a qualquer custo. E aí, o que acontece? Eu infrinjo as leis do universo. Ao infringir as leis do universo, eu tenho que corrigir os atos que eu cometi infringindo as leis. Em ação e reação. Vou reencarnar
para corrigir as bobagens que eu fiz. Então vamos falar a partir de hoje sobre a matéria mental. O que é a matéria mental, meus amigos e amigas? Nossos pensamentos geram nossos atos. E nossos atos geram pensamentos dos outros. Puxa vida, mas aquela fechada que eu tomei na rua, o que será que foi? Geram pensamentos dos outros. E aí, como é que fica? Tomei uma fechada, fiquei nervoso, falei, vai em paz, meu irmão, que Deus te acompanhe. Não é assim que a gente age? Então, olha o cuidado que nós temos que ter. O que equivale a dizer, onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, está aqui o grande problema. Existe associação. Por isso existem leis do universo, e uma delas, a lei de ação e reação, e a lei de atração também, a lei de afinidade. Eu me afino, faço o que eu tenho que fazer, e em desacordo com as leis de Deus, eu tenho que corrigir. Então, cuidado com as associações que nós vamos fazer. Toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Ler de engano. Eu estou aqui direcionando um pensamento negativo para Sara. Será que ninguém está percebendo? Muita gente está percebendo. Uma nuvem de testemunhas está percebendo o que eu estou fazendo. Vão aumentar, ampliar este pensamento que vai atingi-la e também vai voltar para mim. Então o próprio Cristo disse, nada passará, nada ficará sem ser descoberto. Está aqui, meus amigos, isso é muito importante. Está no livro dos Domínios da Mediunidade, estudo sobre o pensamento. Então, pensar é criar. E toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Olha, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Então veja, se nós somos perturbados, não porque não merecemos, por obsessores, porque merecemos, mas se somos perturbados por eles, a responsabilidade também volta para eles e volta para nós. Tudo depende desta interdependência, dessa associação que estamos fazendo. Vai impor responsabilidade dele para nós e nós para com ele. Porque nós sabemos que não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecimento. Então, para ficar bem claro, nós estamos falando de obsessão, o obsessor não caiu de paraquedas em cima de mim, está aqui do meu lado tentando me obsediar. É porque boas coisas nós não fomos, ou nesta ou nas anteriores. E eu, mais uma vez, recomendo a todos, não queiram mexer no vespeiro, fazer uma regressão em vidas passadas para saber quem foi, por que está acontecendo. Porque vamos abrir um compartimento repleto de bolas, que são os nossos problemas, que estão ali fechados com muita dificuldade. Essas bolas, esses problemas, saltarão para fora. Eu quero ver nós lidarmos com esta dualidade de problemas. Ah, eu matei a minha mulher. Não, ela que me matou para ficar com alguém ou para me espoliar. E aí, como vai ser a convivência hoje? Impossível. Meu filho, minha filha. Então, não mexam com isso. Não vale a pena, gente. Como vida e pensamento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que nós vamos receber. O universo é pródigo. Tudo que eu dou, ele amplia e retorna para mim. Então está aqui, ó. O que nós estamos dando? Puxa, minha vida é ruim, eu tenho problemas financeiros, tenho problemas com a família, problema.
Como é que você age no dia a dia? Como é que são os seus pensamentos? O que você está doando para o universo? Coisas boas ou coisas ruins? Depende de cada um de nós. Está aqui, gente. Ó. Princípio de permuta. Quem diz isso não sou eu. André Luiz, nos domínios da mediunidade. Estudo sobre o pensamento, nesse capítulo. Então, olha, vou repetir. Como vida e pensamento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que nós vamos receber. É fundamental saber o seguinte: todo o processo de intercâmbio baseia-se nos alicerces da mente. Tudo depende da nossa mente e seu prodigioso campo de radiações. Tudo depende da nossa mente. Como disse o Divaldo Franco, o nosso pensamento é tão inestancável e tão efervescente que cerca de 90 mil pensamentos diários surgem na nossa cabeça. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Isso quem diz é Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida. Fonte de treva ou de luz, felicidade ou desventura. Céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Eu sou um indivíduo chato, pego no pé de todo mundo, sou um chefe insuportável. Como será que vai ser a minha vida? Vai ser cor-de-rosas? Não, vai ser aquilo que eu estou plantando. O Cristo foi claro, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Depende de cada um de nós querer ou não querer mudar. O fluido cósmico é a base mantenedora de todas as associações da forma, em todos os escaninhos. No universo, o fluido cósmico é o responsável por tudo isso. É o tijolo do universo. Algum questionamento, alguma pergunta até aqui? Alguma ideia nova, alguma colaboração? Então vamos lá. O pensamento é assim o alicerce vivo de todas as realizações, tanto no plano físico como no campo extrafísico. Aqui e lá, sempre o pensamento é a base de tudo. Ele ainda é matéria, mas numa nova escala vibratória. Que escala vibratória é essa? Só para vocês terem uma ideia, diz aqui o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos: pensamento é constituído de elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio. Esses elementos transcendem a tabela periódica. O hidrogênio tem 1 elétron, o urânio tem 92. Isso estava mais ou menos em conhecimento na época em que veio o livro Evolução em Dois Mundos. Então vejam, aquém e além. Não temos condição ainda de entender isso. Nossa ciência não chegou lá ainda. Tem alguns elementos, além do urânio, que é 92, o número atômico 92, tem vários. Mas aplicação prática, de fato, não tem ainda. Indução mental. Então, as partículas de pensamento escoam através do fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. O que André Luiz quis dizer com isso? Então, vigiemos os nossos pensamentos, porque eles são emissões eletromagnéticas que estão aqui dentro do nosso corpo e que vão para o universo. E que o progresso se faz acelerado. Quer dizer, cada vez mais nós estamos acelerando os nossos pensamentos. Estamos pensando em coisas diferentes, em coisas mais avançadas. Então nós precisamos segurar o pensamento. Segurar, quer dizer, não é retroceder. O que nós devemos fazer é direcionar sempre para aquilo que nós vemos lá fora. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. E é isso que nós estamos vendo neste momento?
Não. Por que não estamos vendo isso, meus amigos? Porque nesse momento foram abertas todas as possibilidades das regiões difíceis do planeta, as regiões infernais, as regiões umbralinas. Todos aqueles irmãos foram convidados a renascer na matéria. É o último momento, a última oportunidade de entrar na vibração do planeta. Paz, amor, harmonia, equilíbrio. Quem não entrar, prepare a matula. Vai embora para um planeta inferior, um planeta primitivo em algum lugar do universo, onde ele vai começar tudo de novo. Ele vai retrogradar na sua evolução? Não. O que ele conhece vai ajudar a desenvolver aquele planeta para onde vai. É isso que vai ocorrer. De acordo com a doutora Marlene, no livro Não Será em 2012, até 2019, nós teremos grandes convulsões no planeta Terra. Porque são os últimos momentos, as últimas oportunidades de nós assimilarmos no coração tudo aquilo que o Cristo veio ensinar e exemplificar. Quanto maior for a nossa capacidade de concentração e persistência no rumo dos objetivos, maior será a nossa indução mental. Eu quero fazer alguma coisa para o bem, quero trabalhar, mas quero me dedicar. Veja, quanto maior a capacidade de concentração e persistir nisso, nós vamos realmente induzir para que tudo isso aconteça. Porque na indução mental eu vou atrair outros companheiros que pensem igualmente. E vamos pôr em prática os objetivos. Mas isso é só para o bem ou para o mal? E aí? Isso ocorre tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Também para o mal. Só vamos relembrar o seguinte. Somos aqui no planeta hoje, aproximadamente, números redondos, 7 bilhões de reencarnados, ou de encarnados. Outros 5 a 7 bilhões são aqueles companheiros preguiçosos que chegaram aqui no planeta, olharam para as coisas, Deus me insiste, isso é palhaçada, isso é brincadeira, eu vou viver a vida, depois que eu morrer, deixa como está. Esses estão lá dormindo, achando que morreu, acabou. Mas para o planeta, foram concebidos, foram permitidos, não concebidos, foram permitidos cerca de 30 bilhões de espíritos. 30 menos 7 com 7, 14, são 16. Onde é que estão esses 16 bilhões de companheiros? Estão aqui, no nosso meio. Ou melhor, nós estamos no meio deles. Porque nós só enxergamos 1/8 da realidade que nos serve. Então veja, será que eles conseguem utilizar a indução mental e nos levar para o mal? Lógico, porque eles são exatamente iguais a nós. Se são bons aqui, são bons lá. Se são picaretas aqui, são picaretas lá. Se são bandidos aqui, são bandidos lá. Enquanto nós, cada um de nós, não dermos o primeiro passo no sentido de buscar a paz, o amor, a harmonia, o equilíbrio que Jesus veio nos trazer e ensinar, nós vamos continuar exatamente iguais. Eu gosto de fazer o mal. Tem espíritos que gostam. Eles vão nos induzir, vão entrar na nossa indução. Opa, eu vou dar um golpe aqui no meu amigo Flávio, tá? E começo a idealizar. Resultado, eu vou induzir aqueles companheiros que pensam igual para ampliar e me dar forma naquilo que eu quero fazer. E assim vai, meus amigos. Vamos em frente. É importantíssimo saber escolher os objetivos da nossa existência. O que nós viemos fazer? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou numa casa espírita hoje? Por que eu nasci na cidadezinha tal? Por que eu nasci em São Paulo? Por que eu nasci no norte? Por que eu nasci no Japão? Tem uma razão, meus amigos. Temos que pensar que objetivo, por que eu estou aqui?
o alvo de nossa atenção vai se converter no fator indutivo. Aquilo que eu tenho em mente é aquilo que eu vou induzir os que estão à minha volta. Então temos que saber que objetivos eu tenho para poder ser um fator indutivo para o bem e não para o mal. E o que nós estamos vendo hoje? Cada vez que a gente abre um jornal, pinga sangue. É impressionante. Coisas terríveis estão acontecendo. Acontecia no passado? Acontecia. Mas hoje está numa velocidade impressionante. Por quê? Foi o que eu disse há pouco. Todos chegaram ao planeta. É o último instante, é o último momento, a última oportunidade. E o que é que estão dando? O pior que tem dentro de si. Por essa propriedade indutiva, influenciamos encarnados e desencarnados e vice-versa. Então vejam por que existe a obsessão. Do jeito que vai e volta também, gente. Se eu briguei com o Flávio aqui nesta vida, deu um prejuízo terrível para ele, ele não vai embora feliz. Do outro lado, ele vai ficar lá, induzindo mentalmente a que eu tenha um prejuízo. Ele é mau? Não. Nesse caso, ele não é mau. Porque estamos no mesmo nível. Nós não aprendemos ainda a desenvolver o perdão. Porque se formos ver no passado, isto que eu estou fazendo hoje, provavelmente ele já fez para mim. Mas não, Sara. Por favor, eu gostaria de, por essa afirmativa, assim, tem corações bons que sabem perdoar. Não necessariamente que dá troco do mal. Por isso estamos aqui aprendendo. Você, eu e todos nós já reencarnamos milhares de vezes. Então, mas e não aprendemos ainda, estamos tentando. Houve evolução, devagar não é havendo. Muitos evoluíram. Então, como é que você sabe que nós não aprendemos ainda? Quer dizer, você fala geral, generaliza, fala por mim nem por você. Sabe por quê? Os Espíritos nos ensinam que este planeta é um dos mais difíceis que tem no universo. Mas se nós estamos aqui, é porque é isso que nós merecemos. Mas, olha, mas, por favor, mas a gente quando li Maria, como que chama o livro? Maria, Mãe de Jesus, a gente vê que aqueles apóstolos, todos eles ainda continuaram reencarnando, passando por dificuldades, mas amando. E entre nós existe muito. Existe. O último que nós tivemos é o Chico, por exemplo. Então, entre ele então não tenha dúvidas. Mas a maioria de nós, infelizmente, estamos longe ainda, sabe? Mas não é só o Chico. Não. É um exemplo que saltou aos olhos. Tem muitos exemplos que nós Eu acho que existe muita gente boa, muita gente que sabe perdoar, sabe amar, sabe perdoar, faz o bem, faz a caridade e não tem o nome em destaque em livro. Tem, eu não estou falando que todos são, eu disse a maioria de nós. Eu acho que o espírito é uma coisa muito complicada, muito nós como espírito, né? É porque nós esquecemos. Para uma pessoa analisar e dizer assim. Não é aquilo que eu digo sempre, nós esquecemos do principal que nós viemos fazer. É entrar na harmonia do Pai. Nós não entramos, nós entramos na harmonia da matéria. Precisamos da matéria? Precisamos da matéria. Nós vivemos da matéria pela matéria, só pela matéria. Não digo todos. Mas Deus nos fez matéria. Sim. E a gente tem que zelar por essa matéria. Sim, obrigatoriamente. Mas não viver só por ela. Zelar. Não viver só para ela. Porque aqui, 100 anos aqui equivalem a um relâmpago na eternidade. E eu sou eterno. Eu estou de passagem. Mas é muito relativo isso, não viver só para ela. Não, porque quando nós estamos aqui, eu acho que a gente vive para a matéria. A gente tem a espiritualidade, a gente tem a religião, a gente busca alguma coisa a mais, logicamente, eu acho que todo mundo que está aqui, mas a gente vive para a matéria, a gente estuda, se forma, quer ganhar dinheiro, não digo assim, quer viver, não,
mas quer ter uma vida, um padrão de vida, quer dar uma vida melhor para os filhos, ama, não é amado, é desamado. Tudo isso pertence à matéria, eu acho. Mas uma coisa e que a gente nós... vive em função, fica triste, fica alegre, fica depressivo, fica tudo em função da matéria. Mas veja, nós estamos falando do pensamento. Nós não podemos esquecer... Nós não podemos esquecer que é momentâneo. E nós temos que estar sempre ligados a Deus. Ah, sim. Esse é o grande fator, é o princípio de tudo. Quando nós estamos um ao lado do outro, nós temos voz para nós socialmente nos relacionarmos e nos ajudarmos. E não sermos individualistas como estamos sendo. Nós temos que pensar não no eu, mas no nós. Temos que desenvolver não as sensações, mas os sentimentos de coletividade. Quando eu estiver num cargo público, eu não tenho que pensar o que eu fizer aqui, que repercussão vai ter na coletividade. Mas não é isso que nós vemos. Lamentavelmente não é este o pensamento que vige hoje. Deveria vigir. Mas deveria vigir. Individual, eu vivo cuidando de mim e, consequentemente, fazendo o que posso para quem está ao meu redor. Todos temos que nos esforçar, não tenha dúvida. Mas se nós não, Maida, desculpa. Se a gente fosse perfeito, não estaria aqui, né? Não. Não, assim, não. O que eu quero dizer até em resposta é, enquanto eu estiver aqui no planeta Terra, ainda tenho muita coisa para aprender. Para aprender, para galgar. E... Numa escala infinita, nós estamos no segundo degrau. Numa escala infinita. Pois não, Flávio. Uma coisa, a gente precisa ter em mente o seguinte: se nós continuarmos, né, vamos esquecer o pessoal mais incisivo, né, se nós continuarmos dessa forma, está aprendendo, cai ali, levanta aqui e tal, o alento nós temos, aqui permaneceremos. Então, essa exclusão, né, de planeta, isso cabe para aquele pessoal um pouco mais arraigado à matéria, o pessoal mais criminoso, uma coisa mais assim, contumaz. E aqueles missionários que não, pera um pouquinho, eu vou lá ajudar aquele pessoal. Vai para lá também, mas a casa dele é aqui. Como os capelinos que vieram para cá, reajustaram o que deviam reajustar e voltaram para lá. Outros resolveram ficar por aqui mesmo. Outros não tiveram merecimento, ainda estão pegando aqui. O pessoal fala muito do Hermes Trismegisto. Esse quis ficar. Opa, o que eu vou fazer lá? Meu lugar é aqui que eu vou ensinar. E ele resolveu ficar aqui. Claro, ele tem livre acesso a outro planeta daquela hierarquia já. Então, hoje a Terra está se regenerando. Não é que vai acabar o mal definitivamente, mas ele vai ficar mais aberto, vai reduzir, né? E Jesus nos deixou claro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala do homem no mundo. Nós devemos estar no mundo, lembrando da nossa espiritualidade. E aí nós vamos lá na história do César, o que é de César. O César, que todo mundo acha, muitas pessoas falam, é imposto, é dinheiro. Não é, é o mundo. Roma é o mundo. Então César é o mundo. E a Deus o que é de Deus. Então cumpramos os mandamentos, cumpramos aquilo que a gente sabe que é certo, mas também temos de cumprir o nosso papel no mundo. Né? O meu reino não é deste mundo, mas enquanto eu estiver nesse mundo, eu cumpro o meu papel. Ou Jesus, em algum momento, deixou de cumprir as obrigações dele na terra? Nunca. Até carpinteiro era, sustentava a família. Né? Então, esse é o negócio. A gente precisa ter um denominador. Obrigado. Pois não, trabalho. O que é um pouco assustador, mas dos 30 bilhões, 3/4 parece que não ficam. Não ficam aqui. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo. Nós temos até 2019 para mudar a nossa forma de ser. Então, continuando, mais alguma pergunta, meus amigos? E as formas de pensamento? Nós criamos formas de pensamento? Como criamos, meus amigos? As formas de pensamento têm um alto poder indutivo.
O que é a forma pensamento? Via de regra, o vidente, eu não sou vidente, nem clarividente, ele, quando entra em algum lugar, ele vai ver como se tivessem muitos espíritos ali. E na realidade, são formas de pensamentos que criamos. Isto persiste. Nós co-criamos do fluido cósmico universal. Ela vai desaparecer? Mas enquanto eu estiver pensando naquilo, ela está ali. Ela existe. Eu estou alimentando, estou mantendo viva. Então vamos lá. Elas têm um alto poder indutivo. Imagine se os comunicadores, rádio, televisão, pudessem ser alimentados desse poder de indução das formas de pensamento. Ou matéria-prima que manipulam no dia a dia, tais como violência gratuita, sexo irresponsável, ociosidade danosa, etc. Não os veiculando, construir-se-ia um bem-estar duradouro. Porque cria-se, alimenta-se essa forma de pensamento. Quando nós, pela indução mental, nós criamos a forma de pensamento na multidão, em todos os telespectadores, ela vai continuar existindo. Quantos espíritos que já comentaram, formas de pensamentos horrendas, que eles se deparam com elas? Criações nossas. E alimentamos, cocriamos. E por que cocriamos essas formas de pensamento? Porque, como diz André Luiz, 2/3 da população, ao dormir, vão atrás da paz, do amor, da harmonia, do equilíbrio? Não! Vai para as profundezas. Se alimentam, gostam, querem, se sentem bem nas trevas. E o que é que traz das trevas? Todo esse planejamento monstruoso que a gente vê. Nossa, aquela pessoa era boníssima, como é que cometeu esse crime hediondo? Onde é que foi planejado isso? Lá embaixo. A indução mental, com as formas de pensamento, não para de agir, meus amigos. Então, se nós não dermos um basta, não melhorarmos o nosso pensamento, não tomarmos conta dele, nós vamos ficar no que estamos hoje. Formas de pensamento ou imagens, modos. Sempre que pensamos, André Luiz, sempre que pensamos expressando o campo íntimo, na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Continua André Luiz. E sobre todos aqueles que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconsciente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Vocês percebem a indução, a troca? Aí vem a televisão, mostra aquelas imagens terríveis. Nossa, você viu? Aí vem o jornal. Nós estamos alimentando as formas de pensamento. Estamos induzindo. Quem é o responsável por isso? Nós. E aí, as coisas acontecem, não sabemos por quê. Eu não, mas eu só... Como diz Santo Agostinho, pergunta, acho que 919, se não me engano, é isso? Ao dormir, para a gente fazer um balanço das nossas vidas. Resumindo tudo que ele diz, se aquilo que você fez, se fizessem para você, você estaria bem? Você não acharia ruim? Se você não achar ruim, então está tudo bem, pode desencarnar em paz. Mas se você achar ruim, trate de corrigir. Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos. Perguntas até aqui? A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial no campo do destino. Aí, gente, cuidado com o que a gente fizer com os pensamentos.
Cristo não falou orar e vigiar brincando, não falou de brincadeira, que é muito sério. O que nós fazemos com os nossos pensamentos é uma coisa terrível. Então vamos relembrar as correntes de pensamento. O cérebro humano, funções: gerar, excitar, transformar, induzir, conduzir, exteriorizar, captar e assimilar e desassimilar energia mental. Mecanismos da mediunidade, está aqui, André Luiz. O que mais? Vamos continuando. Então, na realidade, tudo isso equivale a uma poderosa estação de TV. O que acontece? Ela gera, o cérebro humano, ele gera através do espírito, ele é a ação, a estação de TV, excita, transforma, induz, conduz, exterioriza, capta, assimila, desassimila essa energia mental que nós estamos circundando onde? No fluido cósmico universal. Sofisticada rede neuropsíquica, orgânica e perispiritual, emissão e recepção com a estação, e só para repetir, produz outros valores também ignorados, que não temos conhecimento ainda. Isso quem diz André Luiz no Mecanismos da Mediunidade. O ser humano emite ondas de ideias de sua predileção, exteriorizando na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta dentro de si, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que jogou, que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais, mecanismos da mediunidade. Cuidado com o pensamento. Cuidado onde nós estamos jogando, o que estamos jogando para fora. Ah, mas eu estou sozinho. Vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Vamos. Então é nesse, diz aqui André Luiz, eu vou já pôr completo aqui. É nesse microcosmo prodigioso que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante. O pensamento é inestancável, ele não para. Vocês conseguiram ficar uma fração de segundo sem pensar em nada? Ah, porque não pode. Não consegue. Não consegue. Em movimento constante, produzindo correntes mentais que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime através da ação e reação permanente, como acontece no gerador comum quando atinge o valor máximo. Aqui do nosso lado, está sempre do nosso lado. Eu jogo, bate, amplia, volta e continuo. Quantas vezes nós já não nos pegamos, às vezes até brigando com alguém, numa suposta, numa teórica, digamos que você pensou alguma coisa, vou me encontrar com o Cabral, mas ele me fez aquilo. Bom, mas também se ele me fez aquilo, se ele falar aquilo, eu vou falar isso. E vocês já não se pegaram numa guerra interna dentro de você, numa coisa imaginária? Quantos de nós já pegamos, já fizemos isso? Por causa disso, aqui. Vai, volta, bate, ficamos nessa indução mental. Está dando para acompanhar, gente? Então, tá. Vamos em frente. Pensamento, secreção do espírito. Pensamento é força sutil e inexaurível do espírito. Não para. Não vai acabar nunca. É contínuo no espírito. É corrente viva e exteriorizante com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Mecanismos da mediunidade. Toda partícula da corrente mental nasce das emoções, nasce dos desejos
recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar. Se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Você está bem, você mente tranquilo, você está nervoso, irado, que frequência você está emitindo? Aqui, aí, ó, os mecanismos da mediunidade. Funções da corrente mental, nós já vimos, é só repetição. Ela vitaliza centros da alma, vitaliza os centros da alma, os centros endócrinos e plexos nervosos. Serviços de emissão e recepção, exterioriza os próprios pensamentos, assimila também os pensamentos alheios. Eu estou só batendo, repetindo. Corrente mental é uma coisa danada. Só para nós começarmos a relembrar e perceber por que facilmente somos obsediados. Vamos em frente. Pensamento e mediunidade. Então vamos lá. Pensamento é tão significativo na mediunidade quanto um leito é importante para o rico. Vejam vocês, mediunidade. Por que existe a mediunidade? Existe para nós nos contactarmos, nos recebermos e enviarmos mensagens para o mundo, o nosso mundo verdadeiro. Que no momento em que estamos em vigília, nós estamos dele separados, entre aspas. Não estamos vendo, mas no momento que dormimos, automaticamente estamos no mundo espiritual. Então, o pensamento ele é muito importante na mediunidade. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, ao qual o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Você pensa. E aí, pensou, acabou de pensar, não, mas eu quero. No momento que a gente fala eu quero, eu vou, você já direcionou o seu pensamento. O reflexo condicionado está na base da ocorrência mediúnica. Será que é verdade? Por que nós conseguimos nos incorporar? Por que o médium consegue manter esse contato com o mundo espiritual? Aqui, olha. Porque existe um reflexo condicionado que nós vamos ver na sequência. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. O reflexo ou atividade reflexa está na base da adaptação do ser humano ao ambiente que vive. Nós estamos hoje, como disse o Dr. Rodrigo nos encontros anteriores, nós estamos condicionados a tudo que fazemos. Condicionado ao horário que levantamos, a escovar o dente, a tomar um café. Tudo que nós fazemos, nós estamos condicionados. Ou não estamos condicionados. Quando surge uma coisa diferente, puxa vida, como é que eu vou resolver isso? Eu não sei. Porque não está ainda condicionado dentro de nós. Então, o reflexo, ou repetindo, a atividade reflexa, está na base de adaptação do ser humano ao ambiente que vive. Estamos falando no dia a dia. Dentro da casa espírita, no contato mediúnico, é a mesma coisa. A propriedade da célula viva é excitabilidade, vai gerar esse ato reflexo. A célula que vai gerar esse ato reflexo. São dois tipos de reflexos. Nós temos então os reflexos condicionados, congênitos ou incondicionados, que são aqueles que independem da nossa vontade. Os meus amigos médicos e amigas podem me corrigir se eu estiver falando bobagem, fique à vontade. Os incondicionados são aqueles. Vocês param, nós paramos para pensar que temos que, agora é a hora, mastiguei, agora é a hora de engolir. Não paramos. O nosso intestino no movimento peristáltico, nós temos que dar alguma ordem? Não. E assim, então, são uma série deles, de movimentos que são incondicionados, fazem parte do nosso próprio corpo.
E tem aqueles adquiridos ou condicionados, que são esses que nós vamos aprendendo na nossa vida. Levantar, andar, escovar o dente, almoçar, conversar, andar. Tudo isso é condicionado, já está guardado dentro de nós. Quando ouvimos um som, som é som. Nós já sabemos, está condicionado, está guardado dentro de nós. Os incondicionados são detentores daqui de vias nervosas próprias, herdados da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do nosso córtex cerebral. Eles atuam independente de qualquer pensamento nosso. Aqui já dei a repetição. São os alimentares, está aqui. São os posturais, tosse para impedir corpo estranho, sexuais, secreções orgânicas, relacionado com preservação da espécie e com a sobrevivência. Está na base medular, bulbar de cada um de nós. Continuando. Não surgem espontaneamente, são conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Está aqui, ó, os condicionados que nós estamos falando. São necessidade de intervenção do nosso córtex cerebral. Desenvolve sobre os reflexos incondicionados, estabelece novas vias de condução nervosa, unindo os pontos anteriormente desconectados e faz com que nos adaptemos ao meio. Então, Leon Denis diz o seguinte: o homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não se conhece nem utiliza, senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das existências. Portanto, um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias com envoltório carnal, oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Está no livro Mão Invisível do Leon Denis. Então veja, quanta coisa nós estamos aprendendo, quanta coisa que nós temos que relembrar e ter em mente. Uma mediunidade é um negócio simples. Não é simples. Nós temos que condicionar a receber esses espíritos. Porque nós não sabemos, quando não educamos, não condicionamos a forma como os espíritos se comunicam, nós temos a mediunidade transtornada ou torturada. Quantos médiuns que caem pelo chão, não sabem o que está acontecendo, ficam desesperados. A partir do momento em que ele condiciona, que ele aprende, a coisa fica muito mais fácil. Comentários, perguntas? Vocês não estão cansados de me ouvir falar, não? Mas tá bom. Emmanuel diz o seguinte no livro Desobsessão, lá no prefácio: seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências de possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos e ela mesma em processos de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Então veja, nós estamos falando da mente, estamos falando desses processos, vamos ficar hipnotizados, ficamos condicionados, ficamos ali prontos para isso. É ruim ou é bom? É ruim trabalhar? É ruim comer? É ruim andar? Não, gente, nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos desses contatos. Nós precisamos desenvolver tudo isso. Nada de perguntas? Base do estado da hipnose. A hipnose ocorre praticamente em todo fenômeno mediúnico. O reflexo condicionado, base neurofisiológica da hipnose, resulta da comunhão de dois fenômenos de adaptação: o reflexo absoluto e a excitação sensorial. O fenômeno, por sua vez, deriva de outros inibitórios desenvolvidos a partir da excitabilidade e da formação dos reflexos condicionados.
Essa pessoa aqui, Osmar Andrade, que deu essa definição. Obsessão anímica, fenômenos anímicos são produzidos pela alma da criatura encarnada. Isso ninguém tem dúvida, né? Se é anímico, da ânima, do próprio espírito. A alma pode atuar da mesma forma que o espírito livre, gera fenômenos físicos ou fenômenos inteligentes. Quantas comunicações mediúnicas que são puramente anímicas? E existe comunicação mediúnica sem um fundo de animismo? Não. Por que não? Porque o espírito, ele não está repetindo, o médium não está repetindo o que o espírito está ditando para ele. Ele capta a ideia, ele capta aquilo que o espírito quer transmitir, interpreta no seu córtex cerebral e traz para fora. Então tem uma colocação, tem um fundo anímico. Então isso é normal, é natural. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Pois não? Mesmo inconsciente? Desculpe, eu não entendi. Mesmo inconsciente? Não, inconsciente tem, eu diria, pelo ensinamento, 99% ele é do próprio espírito comunicante. E vamos dizer, 1% ele ainda sabe o que está acontecendo, porque o espírito do médium está junto e está acompanhando, mas ele não lembra de absolutamente nada. Praticamente, então, 1% praticamente é quase nada, quase nenhuma interferência. Mais perguntas? Então nós encerramos por aqui. Muito obrigado. Internautas, muito obrigado. Até o próximo encontro.